Então, trocando em miúdos, né, para fazer aqui uma referência ao nosso Chico Buarque, trocando em miúdos, o que esse parágrafo único e seus incisos querem dizer? Ele quer dizer o seguinte, que pode ser que ao instituir o regime de propriedade, já se institua também um pool. O sujeito compra a fração, mas ele já sabe que quem vai administrar essa locação não é ele, é uma administradora, né? Então é regime de pool. Esse pool é que vai administrar. Qual a relevância desse pool para nós ou para a atividade notarial e registral? Bom, o professor Cássio Eduardo Elias de Oliveira diz o seguinte, o sistema de pool deve ser averbado nas matrículas das frações de tempo por se tratar de restrição de direito real de propriedade. Então, o primeiro ponto de relevância nesse parágrafo único é a necessidade de que esse pool seja averbado na matrícula do imóvel, e aí a base jurídica é o artigo 246, né, que devem ser averbadas qualquer alteração no direito do registro, né, independente daquelas previsões do artigo 167, inciso 2, também devem ser averbadas todas as situações que digam que de alguma forma modifique o registro, querem dizer o conteúdo do registro, naturalmente, né, ou seja, o direito ali registrado. Então, esse pool deve ser averbado. E por quê? Qual a relevância? Por que ele deve ser averbado? Porque a parte final o inciso 3, especialmente, do parágrafo único, fala sobre a possibilidade de utilizar a integralidade dos valores líquidos para amortizar suas dívidas. Ele já está, por conta e ordem dele, autorizado a isso. O que significa isso, senhores e senhoras? Significa uma anticrese. Quando você se apropria dos rendimentos de um imóvel para pagar um crédito seu. Isso é uma anticrese, né? E o professor Cássio Eduardo até disse que essa é uma anticrese legal. Eu não diria tanto, né? Entendo até que seria o caso de uma previsão legal de uma anticrese convencional. Por que eu digo isso? Porque o parágrafo único, no caput do parágrafo único, fala poderá a convenção do condomínio de ilícito regrar que. Então, para que isso se efetive, para que essa anticrese aconteça, é preciso que a convenção do condomínio faça a previsão disso. É preciso que haja aprovação dos multiproprietários para que haja essa anticrese, para que ela possa ocorrer na hipótese de inadimplemento do multiproprietário quando esse imóvel estiver submetido ao regime de pool. Então, nós temos aí dois pontos de relevância para o registro de imóveis, né? A questão de se averbar esse pool na matrícula do imóvel e a questão de se registrar essa anticrese lá no registro de imóveis, já que a anticrese é um direito real, né, sobre coisa alheia. E para se constituir direito real, diz lá o artigo 1227 do Código Civil, é necessário que haja o registro do título no competente registro de imóvel. Então, aparentemente não tinha nenhuma relevância para o registro de imóveis, mas percebemos que uma leitura mais atenta do parágrafo único aí, do artigo 1358, letra S, ele tem muita relevância para o registro de imóveis. E agora nós vamos para uma quarta questão do artigo da seção 6, relacionada à multipropriedade, que é o artigo 1358-T, que também causou espécie entre vários estudiosos desse tema, porque ele trata da renúncia translativa em favor do condomínio edilício. Nós já falamos aqui sobre a impropriedade, né, de se mencionar o condomínio edilício como sujeito de direito, quando na realidade ele é objeto de direito. Mas o que salta aos olhos aqui é essa contradição em termos de falar em renúncia translativa. Ora, nós sabemos, e todos sabem, que renúncia é ato abdicativo. E translativo é sinônimo de transmissivo. O próprio artigo 1275, no parágrafo único do Código Civil, ele dá essa definição do que é translativo e do que é abdicativo, do que é renúncia. O que diz lá o parágrafo único do artigo 1275? Ele diz assim, ó,
No caso dos incisos 1, alienação, e 2, renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo, alienação, ou do ato renunciativo, renúncia, no registro de imóveis. Então percebemos que o próprio Código Civil estabelece uma clara distinção entre transmissão, alienação, que é o mesmo que translação, que transmissão, de renúncia, que é um ato de abdicar do direito. Qual a opinião dos estudiosos, dos jurisconsultos, né, sobre esse tema? Então eu colhi aqui 3 opiniões bastante interessantes para a gente compreender, porque esse tema tem repercussão direta lá no tabelionato de notas. Ele vai ter posteriormente no registro de imóveis, mas ele tem inicialmente lá no tabelionato de notas, em função da regra de forma do artigo 108 do Código Civil. Então, para o professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, esse dispositivo não impede a renúncia abdicativa na forma do artigo 1275(2) do Código Civil, que nós já comentamos aqui. Para ele, né, basta que o multiproprietário faça a renúncia por meio de escritura pública e após o condomínio edilício se habilita lá com essa escritura, ele vai ter que registrar essa escritura naturalmente, de renúncia, e após o condomínio edilício lá e reivindica essa propriedade como efeito dessa renúncia. Tá certo? Essa é a compreensão dele. Ele fala que qualquer outra interpretação diferente do que ele está apresentando aqui seria inconstitucional por violar os atributos da propriedade, que é o direito de dispor, livremente, enfim, né? Tal. Para o professor Anderson Schreiber, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, senão que ele me desculpe, professor titular da UERJ, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado, ele diz que parece mais coerente que o dispositivo tenha trazido uma vedação à renúncia abdicativa, de modo a interpretar a renúncia abdicativa nesse âmbito como renúncia translativa direcionada necessariamente. Então aqui ele diz, parece que viola a renúncia ou impede a renúncia abdicativa para entender que ela é translativa, né? Como se a lei estivesse mudando a vontade do titular do direito, mais ou menos isso. E para o nosso preclaro Fernando Blasto, ilustre 30º tabelião de nota de São Paulo, ele diz o seguinte, que a renúncia, na forma do artigo 1358-T, tem natureza dupla, renúncia abdicativa e de aquisição legal derivada de propriedade em favor do condomínio edilício. Na escritura pública de renúncia abdicativa ao direito de propriedade, é desnecessária a participação, ainda que a título de anuência do condomínio edilício. Infelizmente, nenhum dos três abordou a questão dessa impropriedade desse sujeito de direito, que na verdade é objeto de direito, condomínio edilício. Mas, por caminhos diferentes, os três concluem. Primeiro, que a renúncia será comum, abdicativa. 2, será mediante escritura pública registrada no competente registro imóvel. E 3, que haverá, como decorrência dessa renúncia abdicativa, um efeito aquisitivo pelo condomínio edilício. Como é que o condomínio edilício vai fazer para registrar essa aquisição dele lá? É uma questão, né? Seria por um simples requerimento, fundamentando lá na lei, que tendo em vista a abdicação do direito e tendo em vista que ele só pode renunciar em favor dele, requer o registro agora desse ato, dessa fração de tempo em favor do condomínio edilício. Então é importante ver como seria feito isso aí, né? E, naturalmente, apresentando o comprovante do pagamento do imposto de transmissão, já que aí há uma aquisição de direito que tem como causa, né, uma propriedade derivada, transmitida por força de lei. Então esse artigo realmente ele vai dar um pouco de dificuldade na operacionalização dele. Uma outra observação que é importante destacar sobre esse artigo 1358-T, o ilustre colega lá, Fernando Blasco, até aborda também, que é que essa forma de renúncia translativa, ela diz respeito apenas às unidades, à multipropriedade instituída na forma do Código Civil, tá? Do que está disciplinado no Código Civil. Eu concordo, porém acrescento que se aplica somente às multipropriedades instituídas na forma
do Código Civil, né, que nas unidades integrantes de condomínio edilício. Então, se for uma multipropriedade integrante de fora de um imóvel que não é parte de um condomínio edilício, não há qualquer aplicação, uma vez que esse artigo ele integra a seção, né, que nós estamos abordando aqui, que diz respeito, né, às disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínio edilício. Então, não se aplica aos outros imóveis sobre o qual haja a instituição da multipropriedade. E o quarto e último ponto dessa seção, também polêmico, é o disposto no artigo 1358-U, que traz uma restrição à multipropriedade em imóvel em loteamentos urbanos. O que diz o artigo? Diz o seguinte: as convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis. Vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Então, nós vemos aqui que houve uma total desatenção do legislador na redação desse artigo, porque ele fala aqui em condomínios e loteamentos. E aí ele diz que essa vedação só poderá ser alterada pela maioria absoluta dos condôminos. Ora, e como é que fica a situação lá dos loteamentos? Então, esqueceu? Então, nós percebemos, primeiro, que não tem menor sentido falar em condomínio edilício nesse artigo, porque ele já está todo regrado nos demais dispositivos. Quando é que se institui, né, que tem que ter uma previsão numa instituição, tem que ter uma previsão na convenção, tem que ter uma previsão numa Assembleia Geral aprovada pela maioria absoluta dos condôminos. Essa mesma convenção, essa mesma Assembleia Geral também tem o poder de desconstituir. Por exemplo, de não mais permitir, né, que enquanto não for feita a instituição, naturalmente, porque depois que for instituída ele não pode mais desautorizar, mas enquanto não for instituído pode mudar. É o apartamento 2, 3, 4, 5. Aí institui a multipropriedade sobre o 2 e o 3. Aí ela muda de ideia e não autoriza mais os outros. É possível? É, claro, quem pode mais pode menos, né? Então, não teria nenhum problema. Mas em relação aos loteamentos, esse artigo está sobrando. Primeiro, não existe nenhuma relação entre um lote, de um loteamento e outro. São imóveis completamente distintos. Não tem menor sentido que o loteador crie essa restrição lá no memorial do loteamento, ou que crie essa restrição lá na hora de contratar, na hora de firmar o contrato de promessa de compra e venda, ou mesmo de alienação, de compra e venda com alienação fiduciária desse imóvel, e depois o proprietário ter que pedir ao vizinho dele que autorize tirar aquela restrição do seu imóvel. Ou sair na rua falando com todos os proprietários do loteamento que assine uma autorização para poder tirar. Quer dizer, esse artigo, ele com certeza é flagrantemente inconstitucional. Ele viola frontalmente o direito de propriedade, né, a utilização econômica do bem, ele está contrário a todos os institutos que dizem respeito à função social da propriedade, que não pode ser restritiva, tem que ser ampliativa da utilização do bem, né? Então, essa restrição nos loteamentos, ela nos parece bastante inadequada, conforme a disposição aqui do artigo 1358. Talvez terá algum sentido falar nisso, nessa restrição, se nós estivermos falando nos loteamentos de acesso controlado, né? O famoso loteamento fechado, que ele não mudou, o loteamento continua. Agora mudou a nomenclatura, né? Loteamento de acesso controlado, que já alterou a lei 6766 para trazer essa introdução. Tudo aquilo que nós falamos, escrevemos, inclusive eu, sobre esse assunto, permanece em relação aos loteamentos fechados e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de que da necessidade, de quais são os requisitos essenciais que infelizmente estão em sintonia com o trabalho que publiquei, permanecem as mesmas, apenas mudou o nome, loteamento de acesso controlado. Então, se nós estivermos falando desse tipo, desse modelo habitacional ou de fracionamento, tem algum sentido,
porque aí você tem despesas comuns, etc. Mesmo assim, é bastante preocupante essa disposição aqui do Código, do artigo 1358-U do Código Civil, acerca dessa restrição ao direito de propriedade. Então, senhores e senhoras, é isso que nós gostaríamos de falar sobre essa seção do Código Civil acerca da multipropriedade nas unidades integrantes de condomínio edilício. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o artigo 2º da lei, que abordou algumas alterações, introduziu algumas alterações nos artigos da Lei 6.015, 176 e 178. Por hora, fico agradecido pela sua atenção e até o nosso próximo bate-papo.